Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar nossa live daqui a pouco. Estou aqui aguardando a deputada delegada Marta Rocha entrar no nosso Instagram para que a gente possa estar participando todos juntos. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, deputada? Tudo bem, meu amigo? Muito bom estar aqui com você e com esse povo que eu gosto tanto, que é o povo de São Gonçalo. Uma alegria muito grande, deputada, poder contar contigo nessa tarde para que a gente possa conversar, debater sobre assuntos tão importantes para a nossa população, a questão da violência doméstica, a própria situação do Covid-19 aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, é uma alegria poder contar contigo e poder conversar com um monte de gente que vai estar certamente nos assistindo aí pelo Instagram. Eu não sou assim tão experiente na internet, deputada, quanto a senhora. Tô começando assim a fazer essas lives, tentando me familiarizar com esse novo normal, né? O novo normal agora é esse, da gente encontrar as pessoas através da internet, do Instagram, do Facebook. Então, eu até peço para a senhora um pouco de paciência aí com esse novato. Nada disso. Primeiro tem que me chamar de Marta, por todas as razões do mundo, né? Nós militamos no mesmo partido, somos do PDT, o PDT que tem uma história aí em São Gonçalo, né? E segundo, eu também estou engatinhando, eu também sou jurássica, tenho dificuldade com os meios, com as redes, com as mídias, né? Mas tentando me adaptar também, como você, né? A esse termo tão comum que a gente está usando agora, que é o novo normal pós-pandemia, com certeza. É verdade. E como é que você está, Marta? Você, sua família, sua mãe, está tudo bem aí? Tá tudo bem. Você sabe que eu tenho uma mãe de 90 anos. Sim. E a mamãe faz aniversário dia 2 de março. E nós conseguimos fazer uma missa, um almoço com as amigas dela, né? E logo em seguida veio a decretação do isolamento social. Verdade. Então, eu te digo que para os idosos, eu acho que o isolamento social está sendo muito pesado. Porque a minha mãe, embora tenha 90 anos, ela tem uma vida ativa, né? Nesse momento não está tendo. Ela tinha compromissos na igreja que a gente frequenta, na igreja católica. Sim. Ela recebia o círculo bíblico, ela tinha lá as suas atividades, ia fazer sua hidroterapia. Então, eu acho que mais do que para nós, eu acho que para os idosos tem sido muito pesado, mas é necessário, ela e todos nós entendemos e vamos seguindo em frente, na certeza que vai passar, né? Se Deus quiser, vai passar. Vai passar. Eu estou na mesma situação, meus pais também estão em isolamento social, meus sogros também, e, enfim, eles estão bastante conscientes dessa necessidade, infelizmente, com muita saudade dos netos, e aqui em casa, enfim, eu tenho 3 filhos, então a criançada também está sem ver os avós há 2 meses, né? Mais de 2 meses, então isso também é algo que não só os avós sentem, mas as crianças sentem. As crianças também sentem. Você sabe que tinha uma pesquisa que foi feita pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, falando da importância da figura dos avós na construção da personalidade dos adolescentes. E essa pesquisa dizia o seguinte, que famílias em que há uma presença ativa e participativa dos avós, o relacionamento dos adolescentes, ele é menos conflituoso do que quando essa presença não existe. Então,
é equivocado a gente achar que os avós não entendem os netos ou que os netos não entendem os avós. Pelo contrário, eles são capazes de interagir e de construir relações. Então, se está sendo difícil para o seu pai, para sua mãe, para o seu sogro, mas também com certeza está sendo difícil para os seus filhos, que avô é um negócio gostoso, né? Sobretudo porque a avó não tem que mandar estudar, escovar os dentes, né? Meu pai dizia isso, que esse não é o papel do avô. O papel do avô é o papel de acarinhar. Então, eu acho que para os idosos e para nós também está sendo bem difícil. É verdade. Eu acho que, inclusive, as crianças estão com saudade dos avós, porque na casa deles pode tudo. Aqui em casa não é bem assim, né? E aí a gente É fica mais em verdade. cima. E eles ainda têm que conviver com essa questão da aula online, que a gente tem que acompanhar também, ajudar. Então, não é fácil. E até é engraçado, Marta, porque na última quarta-feira eu fiz uma live com o nosso amigo Chico D'Angelo e a gente bateu um papo sobre a questão da saúde. E aí, depois que a live terminou, e durante também, mas eu não vi durante, vários amigos dizendo, mas o barulho de criança aí tá grande e tal. Eu falei, olha, mas eu tô em casa, enfim, não tem como. As crianças brincam e correm. São 3 crianças aqui em casa, na verdade, uma adolescente de 13 anos e mais 2 meninos de 9 e 7 anos. Então, eles brincam, enfim, não tem jeito. Claro. Agora, nesse momento, eles estão um pouco mais quietos, porque acho que estão terminando a aula. Mas daqui a pouco volta, volta Mas é um a barulho alegria. gostoso de ouvir também, né? Vamos combinar que é um barulho. Isso é vida, então vamos combinar que é um barulho gostoso de ouvir, Sem com dúvida, sem certeza. dúvida. Mas você Sem dúvida. sabe que você está falando dessa questão aí do ensino à distância, né? Essa semana a gente teve esse grande debate sobre a suspensão ou não do Enem. Sim, sim, E é eu queria verdade. justamente chamar a atenção para isso, porque as escolas particulares, logo menos de uma semana depois da suspensão das aulas em razão do isolamento social, as escolas particulares imediatamente iniciaram seu processo de ensino à distância. E Verdade. o ensino à distância, você que é um pai atuante, presente, ele não é tão simples assim, Não, muito né? difícil. Você tem que ter, você tem que ter um computador só para aquele Tem que ter momento, você tem equipamento, é que ter verdade. o adulto que está acompanhando, né? Muitas das vezes, nas classes menos favorecidas, não há nem possibilidade do banco de dados do celular, a rede de dados, isso não é... Ó, chegou uma criança bonita aí, ó. Apareceu um, dá tchau Tudo bem, para filho, Marta. você? Tudo Esse é o bom? Pedro. Que abraço gostoso, hein? Olha, merece ser filmado. Esse é o... Esse Esse é o quem é? Pedro, esse é do meio. Que Acabou a aula, bacana. agora Eu está de também sou... uniforme, tem que botar uniforme para poder fazer as aulas. Exatamente, mas isso tudo é disciplina, né? É, É uma coisa interessante. Dizer para o Pedro que eu também sou filho do meio, eu também sou a filha do meio, entre a Fátima a e o filha Horácio. tá certo. E aí, concluindo, Marlos, só para te dizer assim, como as condições são diferentes. E o Sim, muito, ministro da muito. Educação custou entender isso, né? Porque Verdade. e a gente viu aí nos anúncios, e é curioso que o anúncio do Ministério da Educação do Enem é todo mundo bonitinho, todo mundo feliz, ninguém tem problema, né? Os jovens estão super preparados para a prova, e o que a gente assiste na entrevista que os jovens dão, né? No levantamento real, pelo contrário, muitos jovens falam, olha, na minha casa não tem computador, o telefone Sim, celular não funciona, eu tenho que ir para um lugar onde tenha internet grátis, né? Eu me lembro de ter assistido uma jovem dizendo que o que ela conseguiu foi que o pai dela comprasse um pacote de aulas de um curso que era mais barato para ela pelo menos poder estudar alguma coisa. Então, mas é difícil que o governo, como é um governo que não está preocupado com a desigualdade, ele é incapaz de ver esse cenário que está por trás da suspensão das aulas em razão do Covid, né? sem dúvida, Marta. A falta de sensibilidade do Ministério da Educação é algo inadmissível. E isso atinge essa questão da falta de equipamento, do acesso à tecnologia, atinge milhões de estudantes em todo o Brasil, e mesmo, inclusive, estudantes de escolas particulares, muitas vezes,
tem essa dificuldade, porque eu vejo a realidade da minha casa. Por exemplo, eu tenho um computador, minha esposa tem outro, que ela é professora. E aí eu tenho 2 filhos que têm aula no mesmo horário, na mesma hora. Então, os 2 vão utilizar os computadores. Então, eu deixo de utilizar minha esposa também para que eles possam utilizar. Então, eu tenho relatos, inclusive da minha esposa, que é professora, de alunos dela de escola particular que tem dificuldade de acesso porque não tem computador em casa. E isso hoje é muito comum. As pessoas não terem computador Sim. porque já fazem tudo no celular. E aí não consegue ter no celular uma resolução de câmera que seja adequada para ela acompanhar a aula. Então, é absolutamente brutal você manter o Enem numa situação de absoluta anormalidade, onde todos os estudantes estão em condições de disputa muito desiguais. Já normalmente isso já acontece com os alunos da rede pública. Eu, enfim, fui aluno da rede pública, fiz universidade pública. Na minha época, ainda não havia o sistema de cotas, um sistema importante de inclusão na Sem sociedade dúvida. brasileira. Né? Mas eu tinha muita dificuldade. Né? Era uma disputa muito desigual. Né? E isso ainda se mantém, infelizmente, na sociedade brasileira. E nesse momento da pandemia, mais ainda. E eu lamento, Marta, eu lamento mesmo. E essa não é apenas uma questão da divergência ideológica. Nós temos divergência, nós do PDT temos muitas divergências ideológicas em relação ao governo federal. Profundas divergências ideológicas em relação ao governo federal, mas esse era o momento que a gente esperava que o governo federal tivesse responsabilidade pública, responsabilidade social. E nada disso está acontecendo, infelizmente. Você sabe que parece, a gente, quando faz essas observações, né, é, vem sempre aquele chavão de que você está falando porque você quer criticar pelo criticar. Mas eu Verdade. estava conversando semana passada com o presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes, e ele disse uma coisa muito transparente que hoje foi divulgado na mídia. O pequeno e o médio empresário, ele não está conseguindo crédito. Sim, Então, essa coisa de dizer, não, nós vamos dar os R$ 600 do auxílio emergencial. E aí você vê, né, o flagelo da população que nos envergonha de ver aquela fila. Eu acho que nenhum brasileiro pode passar impunemente perto de uma fila daquela ou assistir e não ficar envergonhado. é Porque aquilo verdade. ali é o retrato da invisibilidade daquelas pessoas e da desigualdade. E na outra ponta, a gente assistiu ontem um empresário que falou que tinha um comércio há 15 anos em Madureira, aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, um bairro que tem um viés comercial muito forte, e ele disse, é o dia mais difícil da minha vida, que hoje eu demiti 16 pessoas, porque eu não consegui o empréstimo que o governo federal disse que iria disponibilizar. Então, você vê assim, aí eu fico me perguntando, a quem o governo federal vai então socorrer? Não socorreu no auxílio emergencial, que tem gente que ainda não conseguiu. O pequeno médio empresário também não conseguiu. Então, isso, eu sempre digo que nada é à toa, tudo tem uma razão de ser, né? Então, eu acho que isso é, como você bem colocou, é o retrato de alguém ou de uma gestão que não se preocupa, né, com as pessoas. Eu acho que é um pouco isso que convive com a desigualdade social com tranquilidade. Continua andando para frente sem olhar para trás, o que é lamentável, né? Enfim, eu vejo muito essa insensibilidade por parte do governo federal e, às vezes, uma insensibilidade também por parte das elites brasileiras, no sentido de não reconhecer nas pessoas menos favorecidas o seu próximo. Então, essa desigualdade gritante que ela é secular no Brasil e que hoje permanece, ela vai se perpetuando. E aí, quando eu vejo muito, Marta, quando eu vejo alguns grandes empresários falando que as pessoas tinham que voltar imediatamente para a rua e voltar ao trabalho de qualquer maneira, porque a economia não pode parar. Isso me parece, inclusive, a época do Brasil escravocrata,
onde os senhores de escravos, os fazendeiros diziam, olha, não pode acabar a escravidão no Brasil porque a economia do Brasil vai parar, as fazendas vão parar de produzir café e o Brasil vai quebrar se acabar com a escravidão. Então, mais de 100 anos se passaram, Marta, e infelizmente parece que é a mesma coisa. A exploração do povo pobre, do povo negro no Brasil, por parte de algumas elites insensíveis, ela permanece. E a gente não vai ter uma nação enquanto a sociedade, e aí a sociedade mesmo toda, enfim, seja pessoas mais favorecidas e menos favorecidas, possam estar juntas, E esse momento da pandemia, enfim, de um vírus que atinge a humanidade e atinge as pessoas de maneira indistinta do ponto de vista social e, enfim, de gênero e de raça, é um momento talvez de reflexão. Poderia ser um momento de reflexão para muita gente, mas às vezes parece que não. Né? A gente tem um problema grave e as pessoas vão se mostrando muito mais insensíveis do que empáticas. Deveriam ter essa empatia com o outro. E eu os valores mais cidadão, com oportunidade de escolhas para toda a população. Aqui. Marta. Oi, Marta. Agora estou. Você me escutou? Escutei, você estava falando exatamente da pandemia e da ausência de empatia, que eu acho que é fundamental. E sabe o que me ocorre também, Marlos? Eu vejo as pessoas nessa sofreguidão, e é natural até, para voltar à normalidade. Eu entendo isso. Acho que todos nós podemos dizer que estamos esgotados emocionalmente. Eu consigo entender isso, né? As nossas vidas foram mudadas, as nossas rotinas foram alteradas. Então, eu entendo que todos estejam com esgotamento emocional. Mas, por outro lado, eu acho que a pandemia nos ensinou a pensar coletivamente. Mas, para pensar coletivamente, eu tenho que ter exatamente aquilo que você bem colocou. Eu tenho que ter empatia. E eu sempre, quando as pessoas dizem assim para mim, não, porque a economia vai acabar, eu sempre digo, gente, sem vida não há economia. E tem um dado que me parece que as pessoas não estão atentas, é o seguinte, é aquilo que você colocou no início da nossa conversa. Será que mesmo que amanhã, ou daqui a uma semana, seja o prefeito, o governador, e aí eu estou falando prefeito, governador, porque o STF já disse que é atribuição ou do prefeito ou do governador e não do governo federal, mas se for determinado o retorno imediato às atividades, eu fico me perguntando, será que todo mundo vai sair e imediatamente sentar num bar e tomar um chopp? Será que todo mundo vai sair e imediatamente sair num bloco, né, ir para um baile? Porque eu acho que a pandemia deixou tantas preocupações conosco, né? E hoje que ainda a gente sabe que não tem um remédio verdadeiro que acabe, que não tem uma vacina, que é um vírus que ataca diversos segmentos do sistema humano, então ele atinge o setor respiratório, o setor cardíaco, o setor neurológico. Então, será que as pessoas, sem ter assim, minimamente a certeza, né, vão sair numa aventura imediata de encher os restaurantes, os bares, a rua? Não sei. Então, eu acho assim, tem que ter essa clareza. É melhor esperar um pouco e ir para a rua com segurança do que o fato de você estar com as portas abertas, né, por si só não vai fazer com que as pessoas imediatamente vão aderir à sua atividade econômica, né? Porque, lamentavelmente, a gente também vê que o Brasil já vinha muito mal. 1º de maio, nas comemorações do Dia do Trabalhador, o que foi divulgado foi 12% da população brasileira sem emprego, 8% desistiu de procurar alguma vaga de trabalho, né? Então, não é possível que as pessoas achem que o simples fato de autorizar voltar para a rua
Vai dar. Isso. Ou, acho que é ele. Oi? Oi, pode falar. Oi. É que travou um pouco, Marta, do que você estava falando agora. Eu não sei se é a minha ou a sua conexão, e esse também é um problema também. É porque eu acho que nesse momento está tudo assistindo a live, se Deus Pandemia, quiser. E aí todos porque os eu uso computadores falsificação da ficam internet. ligados. É. Mas estou te ouvindo. De vez em quando congela, mas eu estou te Agora eu travei, está funcionando. Agora saiu. Voltou? Voltou muito bem. Voltou. Então, realmente não dá para a gente voltar completamente à normalidade. Você foi falar em chopp aí, me deu até água na boca de voltar a ter a possibilidade de beber um chopp, mas isso não vai ser tão cedo, a gente não vai conseguir fazer isso. Eu gosto muito de ir a shows, eu não vou conseguir mais ir tão cedo, por exemplo, ir num show. Isso não vai acontecer tão cedo. Então, nós temos que nos preparar para essa nova normalidade, como a gente estava falando no início, que vai ser bem diferente enquanto a gente não tiver uma vacina, não tiver um tratamento efetivamente adequado, correto, eficaz, do ponto de vista científico, é o que nós precisamos, né? Nós não vamos ter. Quero aproveitar também, Marta, mandar um abraço para todo mundo que está participando aí, está assistindo a live, quem está mandando pergunta depois, eu prometo que vou procurar responder, atender, mas um abraço a todo mundo, porque é muito dinâmico aqui e eu estou sozinho, você está sozinho e a gente acaba não conseguindo falar com todo mundo. Mas é importante essa participação e todo mundo tá conosco aí. Mas uma coisa que me preocupa muito, Marta, em relação... E o seu som que abaixou? Aumenta um pouquinho. Abaixou o som. Está me escutando agora? Bem? Me escuta? Tá sem som. Só um minutinho. Tá sem som. Pega para mim. Tô sem fone aqui, né? Fala um pouquinho. Fala agora, por favor. Eu não sei. Tá me escutando? Tá bem baixinho, mas eu Tá tô... baixo demais, é? É o som. O som. Tentando aqui ver aqui, mas, enfim. Tá escutando? Peraí, eu vou reconectar para ver se esse é o meu. Só um minutinho. Deixa eu reconectar aqui. Tá. Tá. O pessoal tá falando. O pessoal tá me escutando bem aí? Vocês estão conseguindo me escutar? Meu som tá bom. O Joilson aqui estava dizendo que o som tá bom. Um abraço aí, Joilson. Luana tá dizendo que tá bom. O William tá dizendo que tá bacana. A rede, um abraço à turma da rede, tá dizendo que ele tá com saudade de um chopp, mas é verdade, não, mas não tem jeito, né? Vamos ter que passar por isso. Eu vou colocar aqui o microfone. Colocar o microfone aqui. Ver se a Marta agora ela retorna. Se a gente consegue agora dar continuidade. Laiane está escutando? Isso, agora acho que foi. Está escutando bem, Marta? Escutando bem. Deixa eu aproveitar e deixar um beijo para esse povo todo aí que eu também conheço. Joilson, William, Luana. Só tem gente boa nesse grupo aí. Esse chopp tem que ser em São Gonçalo, hein, Marlos? Ó, vamos marcar aí, Marta. Vamos estar bebendo esse chopp provavelmente no final desse ano, de dezembro, para comemorar a sua vitória lá como prefeita do Rio de Janeiro eleita. Espero que a gente possa comemorar isso, Marta. Esse momento não é para falar disso, esse momento é para a gente só pensar coisas boas aqui, né? A gente tem um bocado de motivo aí para se encontrar
Então vamos pensar de uma grande união entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Gonçalo, que são duas cidades tão importantes e tão maltratadas, né, Marlos? Eu acho assim, eu tive a Verdade. oportunidade de trabalhar em São Gonçalo, na Delegacia de Mulheres de São Gonçalo, e aí você vê Você como foi é que as titular coisas... da delegacia, Marta? Você foi Não, titular não aqui da fui não. delegacia? Aí de São Gonçalo, não. Eu não fui titular, mas eu fiquei cerca de 3 a 4 meses respondendo pela Delegacia de São Gonçalo, em razão de uma licença da Sim. delegada à época, que era a doutora Renata Richa, que foi uma das primeiras titulares aí. E eu quero te dizer que quando a gente olha na história, né, você vê São Gonçalo, de delegacias, São Gonçalo deve ter de 4 a 5 delegacias, 72, 73, 74, a DEAN e também a DH, que embora esteja lá em Niterói, atende a Niterói, São Gonçalo também, né? Mas isso a mesmo. Delegacia de Mulheres de São Gonçalo, ela foi criada, posso te dizer, talvez 7, 8 anos depois da Delegacia de Mulheres do Rio. E São Gonçalo sempre teve altos índices de violência contra a mulher. Então, seria natural, né, que, como naquele momento havia necessidade de uma interface entre o governo local e o governo estadual, a criação dessa delegacia ela não foi imediata. E acho, sem medo de errar, né, que São Gonçalo é uma cidade que tem uma ligação estreita com a cidade do Rio de Janeiro. O que acontece no Rio de Janeiro, de algum modo, também repercute em São Gonçalo, né? Eu acho que a gente vê isso de uma forma muito, muito grande, e a gente tem que olhar para esses dois polos, porque a cidade de São Gonçalo hoje tem quantos mil habitantes? Já tem mais de 1 milhão de habitantes, por Temos certo. mais de 1 milhão cerca de 1.200.000. Então, 1.200.000 é uma cidade bem, bem expressiva, né? Se você Sim, considerar que a cidade de Lisboa, que é a capital de Portugal, tem 500.000 habitantes, então a gente tem aí 2 Lisboas num território só. Então, eu verdade. acho que a gente tem muita coisa, tem que olhar com muito carinho, com muito cuidado aí para o São Gonçalo, que está tão maltratada e que é preciso que a gente reescreva a história de São Gonçalo, né? Eu acho que a gente tem... Agora mesmo, nessa questão dos hospitais de campanha, foi prometido, né, um hospital a São Gonçalo. E teve aí a participação do Rodrigo Neves ajudando para isso, e nem por isso o hospital já foi inaugurado. Aliás, se falar em hospital de campanha, está tudo muito difícil, porque o governo estadual prometeu 9 hospitais e até agora só foram inaugurados 2 hospitais. Um deles da iniciativa privada, então esse, me perdoe, mas não conta. E foi só o do Maracanã, que também não está em pleno funcionamento, né? É verdade. E, infelizmente, o local, inclusive, que foi escolhido para o hospital de campanha aqui em São Gonçalo, inclusive é um local inadequado, no campo do Clube Mauá, uma área alagadiça, uma área, quando chove, enfim, frequentemente você tem chuvas fortes aqui na cidade, é uma área que alaga, inclusive. O hospital não ficou pronto, conforme promessa do governo do estado, deveria ter ficado pronto no início desse mês, e está se arrastando aí a novela da inauguração do hospital. E é importante, inclusive, dizer, Marta, que eu conversando inclusive com o pessoal da Prefeitura de Niterói, os recursos que Niterói vai repassar para o Estado, para a construção, para auxílio no hospital de campanha, e inclusive também os recursos da Prefeitura de Maricá, conforme eu soube também, esses recursos ainda não chegaram ao Estado, porque o Estado não fez ainda, não entregou para as prefeituras que querem doar o dinheiro um programa de trabalho. Então, os prefeitos de Niterói, nosso companheiro de partido, Rodrigo Neves, e o prefeito de Maricá, não conseguem encaminhar o recurso para o Estado, porque o Estado não fez até agora um plano de trabalho de como é que ele vai administrar aquele hospital de campanha em São Gonçalo, quantos leitos, enfim, qual é o quantitativo de funcionários, equipamento. O plano de trabalho não foi entregue aos municípios que querem doar. Ou seja, você tem recurso, o recurso, as prefeituras das cidades vizinhas se sensibilizaram com o problema da segunda maior cidade do estado, que somos nós aqui em São Gonçalo,
Só que o Estado não fez o dever de casa. O que a gente percebe é que a desorganização administrativa do governo do Estado é uma coisa inacreditável, absurda, porque você não consegue, dentro de um cenário de urgência, extrema urgência da pandemia, atender a necessidade da população, como colocar esses hospitais em funcionamento. Marlon, só para te dar uma notícia, eu presido a Comissão de Saúde da Alerj, então eu tenho acompanhado as ações relativas ao combate da Covid-19. O isolamento social foi decretado no dia 16 de março. Então, nós podemos dizer que estamos há mais de 60 dias aí em isolamento social. O secretário, à época, que foi recentemente exonerado, e foi exonerado, e aí vale muito a tua observação, porque, segundo o governo, ele foi exonerado por problemas de gestão. O secretário, à época, dizia assim, olha, não vá para o hospital. Não vá para o hospital, só vá para o hospital no momento grave, porque senão você vai colapsar o hospital, aquela história toda. Depois, o governo anunciou que iriam construir 9 hospitais. E que esses 9 hospitais de campanha, eles dariam 1.300 vagas. O novo secretário anunciou hoje que não pretende dar continuidade aos hospitais de campanha. Não se referiu ao Hospital de São Gonçalo, se referiu ao Hospital de Casimiro de Abreu. E agora o novo secretário acha que o mais adequado é você contratar leitos na rede privada. E aí eu quero te dizer assim, por que o hospital de campanha, vamos ficar no exemplo de São Gonçalo e você como um cidadão atento, responsável, que tem uma experiência de gestão pública pela sua trajetória profissional, você sabe muito bem que não fica legado no hospital de campanha. Não claro há. Que não há legado. Que os equipamentos que possam ser comprados, o Rio de Janeiro, o Estado, não conseguiu comprar nenhum. Por incrível que pareça, não conseguiu comprar nenhum equipamento do governo do Estado. Houve aquele imbróglio lá do superfaturamento, depois houve um imbróglio da aquisição de equipamentos inadequados. Então, essa ideia, se é que era para se ter essa ideia, eu acho que essa ideia tinha que ser tomada lá atrás, em 16 de março. Se a Universidade Federal do Rio de Janeiro está dizendo que o pico se dará no início de junho. Isso também é algo que a gente não consegue saber, porque antes do secretário Edmar sair, numa reunião na Alerj, indagado por mim, ele disse que o pico seria entre a 3ª e 4ª semana de maio. Então, realmente a gente tem observado a duplicar, está dobrando o número de contaminação. Aí eu quero te dizer, hoje eu não posso te dizer porque eu não vi os dados, mas ontem nós tínhamos 335 pessoas esperando por uma vaga no leito de UTI e 333 pessoas esperando por uma vaga de enfermaria. Isso dá, em média, menos de 700 vagas. Se nós tivéssemos 1.300 leitos, nós não teríamos problema. Entende? Então, o que a gente tem? A gente tem um desenho de ter 9 hospitais, só 2 foram construídos. A gente tem agora uma decisão de que talvez não vá dar continuidade aos hospitais. E aí, lembrando que você falou da desorganização administrativa, apesar de não terem sido entregues 7 hospitais, a empresa que ganhou não a licitação, porque não houve licitação, a empresa que foi escolhida, ela já recebeu 25% do valor total do contrato. Um contrato que é mais de 800 milhões de reais. Aí fica muito difícil você achar que tem a política pública eficiente para combater o Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Realmente fica muito difícil. E as informações, os dados, Marta, que você traz para todos nós, mostram que até que me parece que o planejamento que foi feito há um mês e meio atrás, 2 meses, estava adequado, porque se a gente tivesse 1.300 vagas e hoje 700 pessoas que estão necessitando dessas vagas,
nós teríamos hoje um cenário de folga, de sobra de vagas, né, nos hospitais de campanha, se os hospitais estivessem prontos. Mas como Sim. a obra não foi concluída, então nós ficamos nessa situação de necessidade das pessoas não conseguirem a internação. Agora, enfim, eu sempre vou defender a saúde pública, o investimento na saúde pública, mas numa situação emergencial, se haveria essa possibilidade de você alugar leitos da iniciativa privada, por que não se pensou nisso antes? Não se utilizou a capacidade ociosa dos hospitais privados? Porque, enfim, eu não tenho essa informação, mas se há essa capacidade ociosa, então, muito mais rápido você poderia utilizar, porque os leitos já estariam ali à disposição. Bastaria que o Estado pagasse por eles, né? E você que é um profissional da gestão, né, Marcos, você sabe, por exemplo, que numa obra você tem que fazer uma medição. Não é medir Sim. quanto você gastou, Quanto né? você Não é gastou. medir o cimento, a areia, mas é medir assim, qual o percentual dessa obra que já foi concluído, Sim. né? Todos os hospitais havia uma promessa de que eles seriam entregues exatamente como você disse, em maio, início de maio. A data era até 30 de abril, então início de maio todos esses hospitais estariam funcionando. E a gente não consegue as escolhas, né? As escolhas são assim, num lugar que alaga, e aí a gente tem que rezar para não chover, né? Tem um grande debate relativo ao hospital de Casimiro de Abreu, que há um hospital que está quase pronto naquela região, então a população da região entende que poderia ser naquele hospital que está quase pronto. Aí eu fico me perguntando, você não gastaria com a construção, você gastaria apenas com a montagem dos equipamentos que também ficariam para aquele hospital, né? Então, eu não sei qual é a escola de administração que esse povo frequenta, realmente, ou frequentou, eu realmente não sei, mas que essa dinâmica não valoriza, né, o interesse público, isso eu não tenho a menor dúvida. Porque nós não podemos aceitar que o povo que necessite do atendimento médico não consiga ter, haja vista que houve esse planejamento, né? Enfim, não dá para a gente tentar fazer experiências numa situação como essa que é gravíssima, onde os efeitos do Covid-19 vão chegando cada vez mais perto de todas as pessoas. Enfim, todas as pessoas conhecem algumas, outras que infelizmente chegaram a falecer, foram a óbito em decorrência do Covid-19. Então, quanto mais o atendimento na rede de saúde pública ele fica com dificuldade, as pessoas, enfim, a tendência, infelizmente, é não conseguir atendimento. Em São Gonçalo, nós temos apenas um único hospital municipal. E eu tenho até comentado sobre as coincidências históricas. Em São Gonçalo, o único hospital municipal, Marta, ele foi construído há quase 100 anos. Foi uma iniciativa de um médico chamado Luiz Palmier, que inclusive hoje ele é o nome do Hospital de São Gonçalo, Hospital Dr. Luiz Palmier. Esse médico chegou em São Gonçalo em 1918 para poder ajudar na pandemia da gripe espanhola. Vejam só. Ele veio para São Gonçalo para tratar os doentes da gripe espanhola em 1918, 1919. E não tinha hospital municipal naquela época em São Um Ele passou a pandemia, ele gostou da cidade, ficou por aqui mesmo, e ele iniciou em 1920, ou seja, há 100 anos, um movimento da sociedade gonçalense para a construção do hospital. E aí, assim, foi criado o hospital que hoje tem o nome Luiz Palmier, há 100 anos, após a pandemia da gripe espanhola. E aí, quando a gente vê o problema do atendimento da rede pública de saúde no Estado, e aí especialmente aqui na minha cidade, a gente vê que as coisas não mudaram muita coisa, né? Enfim, 100 anos depois, a cidade continua possuindo apenas um único hospital público municipal. Tem um hospital do Estado, o Hospital Alberto Torres,
mas que é um hospital que atende outras especialidades, enfim, especialmente a questão do trauma, e nós precisamos urgentemente de mais leitos, especialmente de UTI, para o atendimento ao Covid-19. E aí, enfim, a gente espera que o Estado consiga se entender e atender a população da segunda cidade em população do Estado do Rio de Janeiro. E o problema da Covid é que é uma doença silenciosa. Nós tivemos um caso essa semana de um deputado, o deputado Gil Viana. Conheci o Gil. Né? O Gil, uma pessoa jovem, com mais de 50 anos, ex-policial militar, foi do Exército, estava no seu segundo mandato, presidia a comissão das pessoas de deficiência, um parlamentar presente. Ele passou mal, em menos de uma semana ele faleceu. Por quê? A doença silenciosa, a interferência respiratória é galopante, né? E é preciso que a população tenha disponível o mínimo possível. Então, você tem assistido aí pela rede de TV, pelos jornais, né? As pessoas passam dias sentadas isso acontece aqui na cidade do Rio de Janeiro, dias sentadas no hospital de referência da cidade do Rio de Janeiro, que é o Hospital Raul Gazola, o gerador enguiçou. E aí se suspeita que 2 pessoas vieram a falecer em razão disso, que o gerador enguiçou, parou, a ventilação mecânica parou e a pessoa faleceu. Quer dizer, a doença já, por ser uma doença respiratória, já é uma doença que te dá fadiga, já é uma doença que te dá angústia, né? E aí a gente fica vendo esse festival de inoperância e, lamentavelmente, hoje a saúde faz parte das páginas policiais, né? Está aí a Operação Favorito, está aí a Operação Mercadores do Caos, né? O superfaturamento, né? Um equipamento que custava R$5.000 está sendo vendido a 50 mil, então compram-se equipamentos que não servem, como também aconteceu numa compra da Secretaria Estadual de Saúde, compraram um ventilador não adequado, um ventilador mecânico. Não é possível que seja só, entendeu? Só falta de atenção. Eu acho que é um pouco de tudo e melhor gerar os que conduzem as investigações. Mas é, no mínimo, uma falta de responsabilidade, uma falta de compromisso com a ética e uma falta de respeito com o povo. Isso, no mínimo, a gente pode dizer que estão presentes esses fatores. Enfim, eu acho incrível, Marta, e você que é servidora pública do Estado, delegada de Polícia Civil, eu que sou do Tribunal de Contas do Estado, sou lá na lista do tribunal, ou seja, pertenço a um órgão de controle e você pertence a um órgão, inclusive, de investigação. E como o Brasil mudou muito nos últimos anos com o aperfeiçoamento exatamente dessas instituições. E essas instituições que hoje têm uma capacidade de dar uma resposta muito mais rápida à sociedade. E ainda pessoas, gestores públicos, continuam praticando os mesmos ilícitos, cometendo os mesmos erros que cometiam há décadas atrás. Então, enfim, e ainda mais num momento tão difícil, tão sensível, onde a vida das pessoas está em risco. Então, a gente só pode lamentar e ter também a tranquilidade que hoje as instituições do Estado, como a Polícia Civil, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, eles vão atuar e vão buscar a responsabilização de qualquer um que seja, que tenha cometido algum ato ilícito. Disso eu não tenho dúvida. Agora, mas o que é urgente é a vida das pessoas hoje. Sem dúvida. Você sabe que o TCE montou uma comissão específica para analisar os contratos oriundos, esses contratos emergenciais. E foram estabelecidos 66 contratos emergenciais. Desses 66 contratos emergenciais, a Secretaria, depois que houve, né, a prisão do subsecretário, que já não era mais subsecretário no momento da sua prisão, 44 contratos foram cancelados.
44 dos 66? 44 no universo de 66. Porque a secretaria entendeu, né, que não foram adotadas as medidas que teriam. Você sabe tão bem quanto eu, você que é de um órgão de controle tão importante como o TCE, você sabe que tem que passar por uma assessoria jurídica, você sabe, mesmo o contrato sendo emergencial, mesmo que você não tem faça... Tem que ter pareceres, né? Sim. Todo aquele protocolo da lei de licitação, você não deixou de ter os compromissos da administração pública, com a moralidade, com a legalidade, com a transparência, com o interesse público, né? Então, não pode ser natural que no universo de 66 contratos, 44 contratos tenham sido cancelados. Isso não pode ser natural. Não é. Né? Pelo contrário, eu acho que é nesses momentos. E tem um dado também, outro dia eu vi uma fala, foi até do Gabeira, que ele dizia assim, que ele estudou antropologia e que ele dá muita atenção aos sinais e aos rituais. E aí eu quero me assenhorar dessa frase para dizer assim, quando nós decidimos na Assembleia Legislativa a decretação da calamidade diante da crise sanitária, e você deve ter acompanhado que, por força da Constituição, os municípios têm que pedir também, né, a Alerj, nós inserimos, no que se referia ao Estado, nós inserimos um artigo criando uma comissão para acompanhar as ações de combate ao Covid. Pois esse artigo foi vetado pelo governador. Ele não quer fiscalização? Foi vetado pelo governador, dizendo que o Legislativo tinha interferido a área de atribuição e competência do Poder Executivo. Então, agora, na última quarta-feira, na última terça-feira, o projeto voltou e nós derrubamos o veto. Aí é que eu te digo, né? Na linha, estou fazendo essa observação para contribuir com essa tua observação tão feliz, que quando você fala assim, olha, Marta, eu conheço o órgão de controle, eu acho que os órgãos de controle vão estar atentos. Eu acho assim, se eu sou administrador, eu quero todo mundo do meu lado, ajudando, fiscalizando, olhando, sugerindo, né? Eu não vou querer que isso seja uma caixa preta, que tenha que ter uma senha para abrir a caixa, né? Entendeu? Então, eu acho que foi um mau sinal que o governo do Estado deu quando vetou um artigo que zelava sobre duas coisas, controle e transparência. Só por isso, nada além disso. Ninguém quer dizer ao governador qual é a empresa que ele vai contratar, nem ninguém vai dizer ao secretário de saúde qual a marca do respirador ou da máscara N95 que ele tem que adquirir. Não é isso. A única coisa que se quer é saber se aquele dinheiro está sendo bem utilizado, né? Porque se a gente tem que ter zelo com o nosso dinheiro, o zelo tem que ser redobrado quando o dinheiro é público, né? Então, eu acho que é lamentável que no meio dessa pandemia toda a gente saia dessa pandemia não só com mais de 3 mil pessoas infectadas, mas também, no caso do Rio de Janeiro, mais de 3 mil pessoas mortas, e a gente saia com esses escândalos todos que estão fazendo parte do noticiário da pandemia. Enfim, nós só podemos lamentar, enfim, esse veto ao projeto, enfim, essa emenda da Alerj, enfim, é função do deputado exatamente fiscalizar, essa é a função do parlamento, enfim, os legisladores têm essa função principal, que é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, e é como você falou, se eu sou gestor e estou numa situação como essa tão delicada, o que eu mais quero, se eu tenho boa fé, é que as pessoas possam me ajudar. Os órgãos de controle ajudem, o parlamento possa ajudar, para que tudo possa acontecer da maneira mais rápida, mais pessoas a gente vai fiscalizar mais rápido e as coisas vão acontecer. A gente espera que, enfim, toda essa crise seja resolvida o mais rápido possível, porque cada dia que passa, mais pessoas vão ficando doentes, mais pessoas necessitam de internação, de leitos de UTI, de respiradores, para que o mais rápido possível nós possamos passar dessa situação crítica da curva de crescimento de contaminação do Covid e nós possamos, de maneira responsável, de acordo com a ciência,
nós possamos retornar ao normal. E digo isso, Marta, porque a fé e a ciência não são coisas separadas e dissociáveis, né? Nós somos pessoas de fé, né? Nós acreditamos, enfim, em Deus, enfim, frequentamos a igreja, e nós acreditamos na ciência também, nas pessoas que estudaram, que dedicam sua vida a pesquisas, para que possam também salvar vidas. Então, nesse momento, isso está muito na mão da ciência para que, o mais rápido possível, quem sabe nós tenhamos uma vacina, talvez até o final do ano, para que o ano de 2021 seja um ano completamente diferente. Mas enquanto isso não acontece, temos que tomar todas as medidas preventivas que são ditas pelas autoridades de saúde, e não por pessoas irresponsáveis que não têm compromisso nem com a ciência e nem com a população, infelizmente. É verdade. Outro dia eu li em algum lugar, que eu não sei te dizer aonde, que a fé nos dá tempo para esperar a solução que a ciência trará. Então, eu acho que é exatamente isso, né? Nós que somos cristãos, nós que temos fé, a fé faz isso, faz a gente acreditar que vai passar, faz a gente ter serenidade, faz a gente buscar o conforto na nossa oração, na nossa prece. É exatamente isso, é para isso que a fé nos fortalece. E é nutrido dessa fé que a gente aguarda, né? Aguarda o resultado da ciência, acreditando que, eu acho até, Marlos, que ainda esse ano, talvez no início do segundo semestre, eu acredito verdadeiramente que nós teremos algum resultado exitoso. São mais de 200 pesquisas em todo o mundo. Alguns países já estão em estado avançado, né? O Reino Unido é um desses países, né? O próprio presidente dos Estados Unidos está contribuindo com US$ 1 bilhão nessa pesquisa, provavelmente porque de todas as pesquisas essa talvez seja a que esteja mais adiantada. Então, eu acho que acontecerá assim, a gente está vendo tanta coisa boa, né? A gente viu aí que a UERJ está fazendo álcool gel, a gente viu as escolas de engenharia produzindo aqueles capacetes, né, com impressora laser. A gente tem um projeto aí da UFRJ, que está construindo um ventilador mecânico, que está sendo já pedido autorização à Anvisa para que ele seja produzido. A própria Assembleia Legislativa vai fazer uma doação de R$5 milhões à UFRJ para realização desses aparelhos. Então, tem tantas experiências acontecendo, né? Então, eu acredito verdadeiramente que muito em breve, não tão breve como a gente deseja, mas muito em breve a gente vai ter já uma solução para essa doença que é tão cruel, que é tão difícil, né? Mas que eu tenho fé que vai passar. Vai passar. Marta, eu queria entrar também num assunto delicado, a gente já está indo para o final da nossa live de hoje, nosso bate-papo, mas uma questão que tem afligido muitas mulheres no Brasil, e aqui em São Gonçalo não é diferente, sobre a questão da violência doméstica nessa pandemia. Recentemente, eu vi um vídeo que me impactou muito, que foi produzido pelo Instituto Maria da Penha, sobre uma videoconferência onde estavam lá uma mulher junto com um homem participando da videoconferência e uma outra mulher que entra e, enfim, ela maquiada de manhã, enfim, e aí a outra participante da reunião, uma amiga, percebeu que tinha alguma coisa errada e ela foi lá e se comunicou e falou que estava sendo agredida e foi chamada a polícia. O vídeo foi tão impactante que quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu achei até que fosse algo que fosse verdade, fosse um vídeo realmente de verdade. Foi um vídeo publicitário muito bem feito, mas que denuncia a situação de, infelizmente, de milhares de mulheres hoje no Brasil. E aí eu queria, contigo, com a tua experiência, enfim, de delegada, enfim, o que a mulher tem que fazer em relação a situações como essa? Porque a gente tem a lei Maria da Penha, que é uma lei fundamental, importantíssima, que trouxe algumas medidas que protegem a mulher, chamadas medidas protetivas. Então, o que a mulher é agredida e o que as pessoas que têm informação de uma situação como essa, o que elas podem fazer?
Olha, Marlos, primeiro eu quero te agradecer pela pergunta, segundo dizer que eu fiquei super feliz de você ter ficado impactado, porque eu acho que nós precisamos dos homens no enfrentamento da violência contra a mulher. Então é muito bom dialogar com um homem que não aceita e tolera a violência contra a mulher porque entende que isso é violação de direitos humanos. Sim. E o que está acontecendo na pandemia é que a pandemia, ela coloca a mulher no mesmo espaço do seu abusador, sob o domínio do seu abusador. O Disque 180, que é uma ferramenta do governo federal, criada pela doutora Nicéia Freire, pela ex-ministra Nicéia Freire, né, que foi reitora da UERJ. E qual é a finalidade do 180? É levar informação. Lá você não vai conseguir fazer o registro de ocorrência, mas lá você vai saber aonde buscar ajuda. O Disque 180 fez uma análise quando tinha 1 mês da pandemia e identificou que 10%, teria havido um aumento de 10% do número de ligações ao Disque 180 denunciando casos de violência. Então não há outra coisa a fazer a não ser comparecer a uma delegacia, e aí a qualquer delegacia, no caso de São Gonçalo, seja a 72, a 73, a 74, a 75, a DEAN, hoje a Polícia Civil, hoje não, já na minha época, tem o registro online, né? Então, agora é possível fazer de casa? O registro online, ele vale para esse caso? É possível, faz o RO, você entra, faz o RO, entra na página www.policiacivil.rj.gov.br, esse RO é visualizado pelo delegado e imediatamente ele dá o atendimento. Claro que se você foi vítima de uma agressão e ficou com marcas no seu corpo, o ideal é que você vá ao exame de corpo de delito. Mas se você não foi ao exame de corpo de delito, eu acho que você pode buscar outros tipos de prova. Você pode juntar um boletim de atendimento médico, seja da rede pública ou da rede particular de saúde. Você pode juntar o nome de uma testemunha que assistiu, que viu que você foi machucada, né? No caso, nesse vídeo que você contou, uma amiga, a chefe brincou com ela, nossa, você está toda arrumada, mas foi a amiga que sentiu a diferença, perguntou se estava tudo bem, ela disse que tinha apanhado, e imediatamente a amiga chamou a polícia. E eu quero dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu em Minas Gerais, que foi muito interessante. Como estamos todos em casa, estamos assim readquirindo antigos hábitos, e aí estamos tendo uma convivência até maior com os nossos vizinhos. Num edifício de classe média alta em Belo Horizonte, as pessoas, porque estão em casa durante o dia todo, perceberam que uma vizinha estava sendo agredida. E o que se fez, né? O que as mulheres, né, fizeram? Foram para o hall dos elevadores, colocaram um cartaz dizendo assim: senhor morador do apartamento tal, bater em mulher é crime, inclusive em tempos de pandemia. E na porta dela colocaram: querida moradora do apartamento tal, não aceite violência, abra sua porta que estamos prontas para lhe receber. Então eu quero dizer o seguinte: a mulher deve procurar a delegacia, eu sei que isso é muito difícil, sobretudo quando você está o tempo todo, mas é nosso papel como cidadão não permitir que essa mulher continue sendo agredida. E aí o que eu posso fazer? Eu posso ligar para o Disque Denúncia, eu posso ligar para o 190. Hoje, os batalhões têm a denominada Patrulha Maria da Penha, que acompanha os casos de violência. Então, eu posso, né, interfonar na hora que eu estou escutando gritar, apanhar, eu posso interfonar para o apartamento e, eu estou chamando a polícia. Sim. Porque é um dado real que diz que quando você grita, vou chamar a polícia, que a situação se acomoda. Então, eu acho que a mulher não pode silenciar, mas a sociedade também não pode silenciar diante desse caso, né? Então, eu acho que mais do que nunca, você vê como a vida é cruel. Para as mulheres, a pandemia é mais difícil, porque a violência contra a mulher, ela se cristaliza nesse espaço de confinamento.
né? Então, parece que as pessoas começaram a perceber que as mulheres estão apoiando exatamente em razão do isolamento social. Enfim, enfim, não tenho certeza, Marta. A vida para a mulher, ela sempre é mais difícil, né? A mulher passa por uma série de dificuldades ao longo da vida, de perseguições, às vezes no assédio no trabalho, o assédio moral, às vezes o assédio sexual, o preconceito em relação à capacidade da mulher. Enfim, e aí você fala da questão masculina. O homem, ele tem que ter a consciência plena de que ele tem que estar